Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia e hoje vou fazer mais uma vez uma cuca diferente e compartilhar com vocês. Hoje vou fazer uma cuca rápida com ricota, pessoal, que fica maravilhosa. Essa cuca que eu vou fazer hoje, eu vou estar utilizando o fermento instantâneo. Mas você pode fazer com essa mesma cobertura, da mesma maneira que eu vou ensinar, só muda alguns ingredientes, com o fermento químico, tá? Então agora vamos aos ingredientes. O que eu vou utilizar para fazer essa cuca rápida? Prestam bem atenção, pessoal, é uma cuca rápida, por isso é com fermento instantâneo, tá? 3 ovos, 300 gramas de açúcar, estou usando o refinado, 100 gramas de nata, é nata, pessoal, deixei até o potinho aqui para vocês verem. Nata que a gente compra no potinho. Por que a nata de potinho? Essa nata tem 48% de gordura. Se eu utilizar o creme de leite tem apenas 17%. Então, a massa, a textura não vai ficar a mesma coisa. Por isso que é a nata, que é a gordura que eu vou utilizar para essa cuca, tá? Se por acaso não tiver ou algo assim, você vai ter que completar para equilibrar a gordura com manteiga ou com margarina ou outra gordura, tá bom? Então, 100 gramas de nata, 200 ml de leite integral, 100 gramas de amido de milho, 350 gramas de farinha de trigo, 15 gramas de fermento instantâneo. Esses são os ingredientes da massa. E depois, para o recheio e a cobertura, 250 gramas de ricota, 1 leite condensado, 200 gramas de açúcar, 200 de farinha, 100 de manteiga ou margarina. Então, esses 3 ingredientes são para farofa. E o leite condensado e a ricota é pro recheio, tá? Então, agora vamos dar início, para vocês entenderem o passo a passo. Na batedeira, vou colocar os 3 ovos e o açúcar. E vamos bater bem até que fique bem clarinho os ovos. É bem rapidinho, pessoal. Aqui é o peso que tá nas duas para completar as 350 gramas. Vamos bater. Bati bem, vou colocar a nata. Ficou bem clarinho, ó, pessoal. Podem ver que os ovos mudaram de cor, bem clarinho. Agora, no próximo passo, a gente não precisa mais bater muito, tá? Então, a gente bate os ovos com o açúcar para desmanchar bem o açúcar, para bater bem os ovos. Quando entrar a farinha, para cucas, para bolos, a gente não bate, porque a farinha não precisa desenvolver o glúten, tá? Senão a textura não vai ficar legal. Coloquei o amido, coloquei a nata, o leite e vou voltar a bater e vou colocando a farinha de trigo aos poucos. Só vou dar uma leve mexida para quando eu ligar não esparramar o meu amido para todo lado. Então, só para dar uma mexida aqui. E a farinha aos poucos. Misturei bem a farinha e agora só falta o fermento, tá? Minha massa está pronta. Eu vou colocar o fermento e vou mexer ele aqui mesmo com o batedor, não preciso mais bater na batedeira, tá? Enquanto batia, eu esfarelei a minha ricota, aqui para vocês verem, ó. Com um garfo, a gente vai apertando, não precisa passar em processador, nada, é só ir apertando que ela vai se esfarelando. E aí a gente vai colocar um pouco de leite condensado. Aí fica a gosto de cada um, tá, pessoal? Eu coloco um pouco aqui na ricota, e depois, quando ela termina de assar, eu coloco o restante em cima, para ela ficar molhadinha, pessoal. Então, aqui é só misturar, que vai sobre a massa, embaixo da farofa, tá?
Então, vou colocar aqui, misturar bem, terminar de desmigalhar ele aqui, desfarelar. E aí, vou pegar uma assadeira para colocar a massa, sobre a massa essa ricota e sobre a ricota a farofa, que é só misturar os ingredientes. Fazer a farofa é bem simples, só misturar e tá pronto. Aqui falta o fermento ainda, pessoal, ó. 15 gramas, a tampinha bem cheia, e aí só misturar bem. Muito fácil, pessoal, não há necessidade de bater com a batedeira, só misturando e já vamos colocar na nossa assadeira. Uma assadeira 30 centímetros por 17, e ela tem quase 4 de altura, é uma assadeira pequena, pessoal, porque eu não tenho muita massa, tá? É uma cuca pequena. Vou colocar a massa, na sequência a ricota e cobrir com a farofa. Meu forno já está ligado, meu forno é um forno elétrico, ligo só a parte inferior. Se precisar no final, quando tiver quase assada, eu ligo mais um pouquinho o dourador, mas bem no finzinho, quando tiver praticamente pronta. Então, aqui tem a massa, vamos espalhar ela bem. E aí, vou fazer a farofa, para deixar pronto. Aqui é só espalhar para depois colocar as coberturas. Procuram fazer com as costas de uma colher, ou mesmo com a espátula, que ela fica bem lisinha. E aí, vamos dar início, então, à farofa. Coloquei a manteiga ou a margarina, o que vocês estiverem usando, o açúcar e a farinha de trigo. Para quem gostar, pode colocar canela ou então raspinhas de laranja, pessoal, que fica bem legal nessa farofa. Eu prefiro as raspinhas de laranja, mas aí fica a gosto de cada um, tá? Vou misturar bem e já já mostro para vocês aqui sobre a cuca. Lembrando que a assadeira, pessoal, é untada e enfarinhada, tá? Eu não esqueci de falar, mas untei e enfarinhei. Vou espalhar a ricota sobre a massa. Aqui, com a ajuda de um garfo ou de uma colher, vocês espalham de modo que fique a mesma quantidade. Essa ricota, pessoal, essa ideia dessa cuca é que quando a massa assa, que ela cresce, o recheio vai descer pro meio da massa, tá? Então, não tem problema de colocar ela assim, ó, bem espalhada. E aí, a gente vai colocar a farofa sobre ela. E depois, com a ponta dos dedos, a gente vai... eu vou mostrar pra vocês como colocar esse recheio e essa farofa pro meio da massa. A forma fica praticamente cheia, mas ela vai crescer um pouquinho, claro, mas é o suficiente essa assadeira. Então, espalho aqui a farofa e com a ponta dos dedos agora, a gente vai furando assim, ó, pessoal, olha isso. Que aí vai descer o recheio e a cobertura no meio da massa, tá? Então, fica uma maravilha essa cuca. E agora, então, que eu coloquei o recheio, vamos levar para assar. 30 minutos, 35 no máximo, a 180 graus. 35 minutos a 180 graus. Aí, vocês façam um teste com o palito, ó. Finca o palito no bolo e ele tem que sair limpo. Aparece um pouquinho aqui no palito, mas é o recheio e a cobertura. A minha cuca já está pronta. Vou retirar do forno para poder mostrar para vocês. Pessoal, com a nossa cuca ainda quente, é opcional, conforme eu falei antes, colocar o restante do leite condensado. Ela tem que estar quente, que daí vai absorver esse leite condensado. Mas para quem não gosta de tão doce, pode deixar ela só com o açúcar. Como a ricota não tem muito sabor e ela não é doce, eu prefiro colocar o leite condensado. Ele vai absorver, tá, pessoal? Não vai ficar o leite condensado assim. Eu liguei o dourador nos últimos 2, 3 minutinhos que a cuca estava no forno, tá? Então, só para deixar bem claro, que depois as pessoas me questionam, só nos últimos 2 ou 3 minutos a gente liga o dourador.
Então era essa a cuca, agora eu vou deixar absorver e aí eu corto para mostrar um pedaço para vocês. E olha, pessoal, como que tá descendo o leite condensado. Faz 5 minutos que eu coloquei, ela ainda tá quente, mas infelizmente eu não vou poder esperar ela esfriar, porque eu tenho que voltar a trabalhar. Ó, tem fumaça ainda. Então eu vou ter que cortar um pedaço para mostrar para vocês, ainda quente, mas na casa de vocês, esperam esfriar bem certinho para ela ficar melhor. Eu vou tirar um pedaço aqui para mostrar, mas lembrando, colocam o leite condensado com ela quente e depois esperam esfriar. A textura dessa cuca, gente, é tudo de bom, é maravilhosa. Olha isso. Super macia, a ricota, conforme eu falei aqui, ó. A ricota desce, a farofa desce, o leite condensado vai sumir daqui de cima, a cuca vai absorver ele e fica sinceramente uma delícia, gente. Podem fazer, que eu garanto que fica muito boa. Então, por hoje era essa receita, essa maravilhosa cuca rápida com ricota. E agora o meu muito obrigado a você que nos assistiu. Muito obrigado a você que nos acompanha e ao mesmo tempo peço desculpa por às vezes demorar para responder para vocês. É porque o meu tempo está muito corrido mesmo, pessoal. Eu só vim para casa agora no intervalo para fazer essa cuca, gravar a receita para vocês e já vou voltar a trabalhar. Então até a próxima, ficam com Deus e um beijo no coração de vocês.